os detalhes aqui e entender por que investir em automações e, além de tudo, em soluções que trazem eficiência real, faz todo sentido para vocês, tá? Então, vamos lá. Quais são os desafios atuais do gerenciamento dos equipamentos, tá? Na tua TI? Quais são os maiores desafios? Pensa comigo. Sua equipe precisa fazer inventário de ativos, aplicação de patches, manter seu ambiente seguro, tá? Oferecer suporte técnico para os teus colaboradores. Então, a gente faz tudo isso, precisa... Assim, são apenas 3 pontos, mas 3 pontos que consomem todas as nossas horas em um dia, né? Principalmente técnicos de TI. Então, tudo isso ainda sendo feito manualmente, tá? Assim, é um grande desafio a gente vencer essa barreira do manual, né? E é um maior desafio ainda fazer todas as atividades e ainda ter tempo para as atividades estratégicas. As atividades que geram impacto de médio e longo prazo, né? Então, vamos a um cenário para vocês entenderem o que é que eu estou falando aqui, tá? Vamos calcular aqui quanto um ROI de um ambiente com uma gestão de inventário, patches, né, e o suporte de TI, com uma gestão menos frequente. Vou trazer alguns números aqui para vocês entenderem o que eu estou falando aqui na prática, tá? Então, deixa eu passar aqui. Imagina, certo? Uma empresa que realiza manualmente o inventário de ativos, aplicação dos patches e ainda o suporte técnico do dia a dia, ali N1, N2, N3, tá? Imagina que ela faz o inventário de ativos uma vez por ano, a aplicação de patches uma vez por ano, tá? Suporte técnico diariamente, tá bom? Isso é um cenário que hoje eu já diria surreal. Uma vez por ano você fazer isso, tá? E a gente está calculando esse custo e esse valor em horas para 100 endpoints, tá bom? E a hora técnica de $35. É só para a gente ter uma base de cálculo, tá bom? Lembrando, esses dados aqui não são tirados de achismo, vou botar números aqui fictícios para trazer o impacto fantasioso aqui. Não. São dados, estudos realizados pela própria Managed Engine, tá? Ao longo da sua trajetória, ela conseguiu esses números. E a gente pode divulgar para vocês tranquilamente, a fonte está aí, né? Caso vocês queiram estar evidenciando isso, tá bom? Então, vamos lá. Essa equipe, nesse cenário, ela vai gastar 114 horas por ano só nessas tarefas. O custo anual vai ser de $3.990 só em salários técnicos. A gente não está colocando aqui outros custos embutidos, tá? Isso sem contar os problemas de segurança, a falta de visibilidade sobre os ativos e o tempo perdido com processos repetitivos. Lembrando, esses números são números, atividades manuais. Você lá e manualmente, na sua planilhazinha de Excel, pegando seus dados de ativos, né? Você aplicando os patches ali na mão, certo? Você fazendo tudo isso na mão, tá bom? Agora, como mudar esse cenário? E é aqui que entra a automação. É aqui que o Endpoint Central faz toda a diferença para vocês. Qual o impacto positivo da automação que o Endpoint Central pode trazer para uma empresa que tem 100 endpoints, gasta 114 horas por ano com atividades que são de inventário e patches que podem ser automatizadas, dando mais tempo e mais flexibilidade para o seu técnico trabalhar em atividades estratégicas que trazem resultado a médio e longo prazo. Tá bom? Vamos lá. O tempo gasto para executar as mesmas tarefas com o Endpoint Central, que levaria 114 horas, são feitas em 2,63 horas por ano. Tá? O custo operacional é reduzido para menos de $2.000. Então, a gente está falando você pagando a cada 100 endpoints, $35 a hora de um técnico, fazendo manualmente $3.990. Aqui você paga menos de $2.000 por ano para ter tudo isso automatizado. Tá?
Isso significa que você vai economizar anualmente 30%, certo? Dentro do teu orçamento, certo? Caio, mas, pô, uma vez por ano inventário de ativo, uma vez por ano uma atualização de patch, que são um absurdo, tá? Hoje você fazer isso uma vez por ano é fora da curva. Tá bom, vamos aqui então a um cenário mais frequente, né? Vamos a um cenário mais real, mais pé no chão aqui, que seria o ideal, né? Imagine o seguinte cenário, então, pessoal. Pensa nesse cenário. Escaneamento de ativos trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses você tem um inventário de ativos mais fidedigno com a realidade. Isso manualmente ainda, tá? Eu só aumentei a frequência das atividades manuais. Para vocês terem uma ideia de quanto se gasta se você faz isso com mais frequência. Instalação de pets mensalmente, ok? Tá? Uma vez por mês você atualizar seu parque de 100 equipamentos. Tá dentro da... Ok. Né? Tendo em vista que hoje, quando a vulnerabilidade ela é divulgada, em média, após um mês, os agentes maliciosos já estão explorando essa vulnerabilidade e provavelmente sua empresa já está sofrendo com esse tipo de ataque, tá? Isso para uma empresa de 100 endpoints. Então, se você tem 500, 600, 1.000, 2.000 endpoints, então aí a gente vai para muito mais, né, probabilidade de você já estar sofrendo esse tipo de coisa, tá bom? Distribuição de software e configuração de sistemas anualmente. Então, uma vez por ano ele vai lá, atualiza as máquinas, o software, distribui, tá? Então, se manualmente, o custo por ano pode chegar a 9.972 mil dólares, tá? Por ano. Isso só em horas técnicas, certo, pessoal? O dólar hoje tá bem legal, né? Tá quase R$ 6. Então, vamos lá. Agora veja o impacto que o Endpoint Central, tirando impostos também, né? O impacto que o Endpoint Central vai ter nesse cenário um pouco mais real, que talvez seja o dia a dia da sua empresa, talvez seja o dia a dia de alguém aqui. O custo operacional vai cair para abaixo de 2 mil dólares. Porque, veja bem, pessoal, aí você fala, pô, cara, mas é o mesmo cenário que para uma vez por ano, manualmente, eu estou pagando a mesma coisa e faço isso muito mais vezes, sim. Porque a automação permite você replicar a mesma atividade a um custo operacional menor. Entendeu? Então, uma economia, se você faz isso com mais frequência, a cada 100 máquinas, anualmente, mensalmente, fazendo atualização de patch, a cada 3 meses inventário de ativos, né? Fora outras atividades que eu vou trazer aqui, que estão embutidas dentro desse valor, que não são automações, mas são features que agregam valor ao teu ambiente, tu vai ter uma economia de 80% por ano. Entende? Então, aquele valor, para quem aqui já conhece o Endpoint Central, que pode ser um pouco assim, caraca, mas peraí. Não, mas a gente tem que colocar na ponta do lápis o que as pessoas, os seus técnicos estão deixando de fazer, tendo mais flexibilidade e tempo para fazer, para impactar realmente o seu negócio, que o Endpoint Central está ali na contenção, garantindo segurança, disponibilidade, operacionalização. Tá? Então, benefícios adicionais. Agora vamos falar de coisas, pessoal, que não são aqui, não estão envolvidas com as automações que eu citei. Atualizações de patch, segurança do teu parque, disponibilidade, tá? Gerenciamento dos seus inventários. Então, você vai saber o que você tem e atualizações diárias, ou seja, dados ali quase em tempo real. Tá bom? Agora, fora o que eu já te falei e comprovei para vocês, que são números que você vai ter de economia a cada 100 máquinas, o que você vai ter de plus? Porque hoje em dia a gente sabe que não basta só entregar o que se espera, aí tem que entregar mais. E a Money Engine pensa nisso. Então o que você vai ter de mais aqui? Além do que eu já te falei. Vamos lá. Só um segundo. Perdão, pessoal. Primeiro ponto, bônus aqui para vocês. Redução no consumo de largura de banda. E a gente está falando um pouco aqui de otimização. Eu vou mostrar aqui na demonstração, porque aqui não vamos ficar só na teoria, tá? Por isso que eu estou correndo aqui para passar para vocês essa teoria, porque eu gosto de mostrar na prática o que eu estou falando. Então vamos lá. Redução no consumo de largura de banda. A gente sabe que distribuição de pacotes, atualizações do seu parque, isso é consumo. Isso é consumo, isso aí pode quebrar o link dos seus sites. Isso vai prejudicar a sua operação no dia a dia, ainda mais para quem tem mais de 100 endpoints. Isso aí afeta. Então aqui a gente tem
uma arquitetura que otimiza o consumo de banco de largura de banda, menos deslocamento técnico, então suporte remoto integrado à solução, e a solução traz a possibilidade de acesso remoto, gravado, troubleshooting, acesso shadow session, gravação da tela, tudo. E isso além do que já eu disse que entregava e tem impacto real no teu orçamento. Tá? Segurança e compliance automático. Tá? Então, alguém te fez uma perguntinha ali do teu compliance, você tem que se responder algum nível de compliance, aqui a gente tem relatórios inteligentes, mapeamento de compliance automático, para você garantir que você está de acordo com, né, as suas políticas. E, pessoal, a gente está falando de uma all-in-one plataforma. Então, a gente está falando de uma única plataforma que vai trabalhar com DLP, gestão de vulnerabilidades, segurança de navegação, controle de aplicativos, gerenciamento de patch, controle remoto avançado, tá? Onboarding de funcionários vai ser uma coisa totalmente diferente com esse deployment aqui, tá? A gente tem ransomware protections, então a gente tem o NextGen Antivírus que trabalha com Deep Learning, Machine Learning para detectar processos maliciosos com base em assinaturas, tá? E a parte de Peripheral Device Security, que é a parte de políticas de conexões de dispositivos removíveis. A gente consegue trabalhar com Device Control. Então a gente está falando de uma all-in-one platform, tá? Que ela vai cobrir várias lacunas que hoje talvez vocês tenham 3, 4 ferramentas distintas para fazer isso. Então, pensa comigo, qual ferramenta tu faz acesso remoto? Qual ferramenta que tu faz gerenciamento de patch? Qual ferramenta que tu faz DLP? Qual ferramenta que faz um scan de vulnerabilidades? Soma aí o valor que tu gasta só de licenciamento anualmente, fora hora técnica para manutenção, e agora coloca tudo isso em uma all-in-one platform de uma maneira muito mais acessível, certo? Como eu falei aqui. Então, é algo que a gente tem que colocar na balança às vezes, tá bom? E, pessoal, vamos à prática, tá? Dúvidas podem mandar no chat, ao final eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Vamos à prática, que aqui na Pinpoint a gente gosta de mostrar e fazer, tá bom? Então, deixa eu preparar aqui minha apresentação. Só um segundo. Essa é a cara da belezinha, do Endpoint Central. Então, pessoal, eu falei sobre gestão de inventário e gerenciamento de pets, não foi? E isso é o que a gente trouxe nos estudos que vai fazer você economizar mais de $3.000 ano a cada 100 endpoints. Bota esse número na tua cabeça. A cada 100 endpoints, se você paga pelo menos até $35 a hora, o teu técnico hoje fazer manualmente, você vai economizar $3.990 ano, tá? A cada 100 endpoints. Aí você multiplica pela quantidade de endpoints que você tem. Então vamos lá. Vamos começar com inventário. Como o Endpoint Central trabalha na questão do inventário de ativos? Pessoal, o Endpoint Central, tá? Vamos com um técnico aqui muito simples, direto. Trabalha a base de escaneamento por agente. Então a gente tem um agente que é distribuído para os equipamentos. Sim. Esses equipamentos são sincronizados com a tua solução e de tempos em tempos ele vai trazer informações sobre hardware, usuários, software, tá? E outras coisas mais que eu vou mostrar aqui. Tá? Então vamos lá. Tendo esse entendimento que como ele faz o escaneamento é via agente, tá? Distribuído pela rede, pode ser via política de GPO, pode ser via integração da AD, pode ser manualmente nas máquinas, não tem problema. Inclusive, sincronizamos com o Active Directory aqui, tá? Adicionou lá no Active Directory, automaticamente provisionando a gente, automaticamente já está no Endpoint Central, já está tudo sincronizado. Então vamos lá. Fez a sincronia, quais são os dados que a gente vai trazer aqui? Primeiramente, a gente tem esse painel bonitão, né? Então a gente tem, né, computadores que tiveram escaneamento com sucesso, né? Conexão com a gente teve sucesso. Se falhou na conexão, por que falhou? A máquina estava desligada. Se a máquina está desligada, a gente não consegue escanear. Estava fora da VPN, na minha solução não é on-premise, é cloud, né? Comunica pela internet, não comunica, enfim, são várias coisas que a gente vai poder tá verificando isso aqui. Mas aqui a gente vai ter uma ideia. Quem escaneou, por que não escaneou, se teve sucesso no escaneamento. Quais sistemas operacionais eu tenho no meu ambiente? E você vai ver aqui a quantidade. Vamos falar sobre software, então, agora. Quantos softwares eu tenho no meu parque? Aqui, por exemplo, a gente tem 7.000, tá? 281 softwares. Quantos desses softwares, eles são comerciais? Quantos desses softwares não são comerciais? E aqui a gente fala sobre esse tagueamento. O que é um software comercial, o que não é um software comercial.
Software comercial, eu tenho um acordo de licença, eu tenho renovações a fazer, eu tenho contratos. O que não é um software comercial? No dia a dia, aquele software ali, que é free to pay, um 7-zip ali, um WinRAR, que muita gente não gosta, né, o torrent ali, né, que o cara vai pegar a tua máquina e vai instalar, né, algum outro software que não está homologado pela tua empresa, são softwares não comerciais. E aí a gente já entra no papo de, cara, você falou um papo aqui que é uma dor de cabeça para mim, cara. Softwares que não são homologados. Como garantir a segurança da empresa se você não sabe o que está rodando nas suas máquinas? Porque a sua atualização de patches, ela vai incluir aquilo que você tem, sabe que tem, você vai atualizar ali, tá? Agora, e aquilo que não tem suporte para atualização de patches, que se tiver uma vulnerabilidade naquele software, não tem ninguém que vai se preocupar com aquilo, né? Não tem nenhum fabricante que vai, pô, tem uma vulnerabilidade, eu vou lançar um patch para corrigir. São softwares que não são comerciais, aqueles softwares que a gente não sabe, cara. Né? Onde vai aparecer a brecha, quando vai aparecer. E aí tá falando de proibições de software. Então a gente vai trabalhar na camada de software proibido. Então você vai poder determinar no teu parque o que roda, o que não roda. E se não roda, ser notificado. Ó, teve uma instalação de um software aqui que não era homologado. O que é que eu quero fazer com esse cara? Eu vou desinstalar automaticamente, eu vou enviar uma notificação para o usuário, e eu posso trabalhar com isso, tá? Aqui na parte de proibição de software, Application Control, tá? Que foi o que eu falei, All in One Platform, tá? Caio, eu proibi o software, notifico, eu tiro, eu fico lá, nesse eterno vai e vem. Você pode, com algumas funções do MDM, a gente consegue proibir que ele instale software. Com a função do Application Control, a gente determina o que roda e o que não roda. Mesmo que seja instalado, ele não vai conseguir executar. Então, a gente vem aqui trabalhar com bloqueio de executável via hashcode. Tá? Então, vamos falar sobre licenciamento agora. Cara, eu quero controlar minhas licenças. Eu quero saber quais máquinas estão licenciadas, quais não estão licenciadas, quais acordos de licença vão vencer, quais renovações eu tenho que trabalhar esse ano. Tá? Vem aqui, ó, license. Então, a gente tem aqui toda a questão de compliance sobre licenças. Tá? Então, a gente tem licenças em compliance, over license, under license, expired license. Então, a gente vai conseguir trabalhar com isso também, esse tipo de controle. Tá? Aqui na parte de Manage License, a gente consegue adicionar suas licenças, conseguimos atribuir as suas máquinas, fazer a distribuição, né, o mapeamento de máquina licença, e depois a gente vai saber quais máquinas estão licenciadas, quais não estão. Tá bom? Tá, e se eu acessar uma máquina aqui, Caio, o que é que eu vou ver? Vamos lá. Vamos pegar um computer aqui na página de views, a gente vai acessar uma máquina, e vocês vão ver quais informações a gente consegue trazer, né, via esse escaneamento da gente. Tá bom? Vamos pegar uma máquina aqui, lembrando, Endpoint Center vai trazer suporte para Mac, Linux, Windows, Windows Server, para a parte de MDM, Mobile Device Management, que temos também, Android, iOS, Chromebook, tem vários suportes aí, o MDM vai um pouco mais além, tá? Vamos pegar o Windows 10, aqui, ó. Tá, quando a gente acessa uma máquina específica aqui no inventário, a gente tem logo de cara uma visão de sumário. Então, a gente consegue ver quantos hardwares tem nessa máquina, a quantidade de softwares total nessa máquina, quantos softwares comerciais essa máquina tem. Lembrando, eu faço o mapeamento do que é comercial e o que não é comercial, não é automático, tá? Então, você vai ter a sua lista lá de softwares, acordos de licença que você tem. Você vem aqui na parte de inventário, vai lá em software e você marca aquele software como comercial. E a partir desse momento, todas as máquinas que tiverem esse software vão ser marcados como softwares comerciais. Tá? Então a gente vai vir aqui, ó, 10 softwares comerciais, softwares não comerciais, softwares proibidos, que eu criei nas minhas regras globais, tá? E aí eu vejo que tem 2 softwares proibidos aqui nessa máquina. Quantos pets ausentes? 304. E essa não é a visão de pets, tá? A visão dos pets é essa aqui, que eu vou mostrar depois. Tá? Mas aqui ele já indica. Uso de disco, né? Tá aqui. Um sumário sobre o dispositivo, manufacturer, o tipo, memória, device model, o processador, perdão. Tá? O nível de bateria ele não vai trazer aqui porque a gente precisaria acoplar ele ao MDM. Tá? O MDM é a parte de gerenciamento de dispositivos móveis. Né? Então, a gente vai trabalhar com notebook, Android, iOS, dispositivos móveis. Então, a gente conseguiria fazer o tracking da bateria se tivesse aqui configurado para o MDM. Não está, mas fazemos se for necessário. Service tag, tá?
Algumas custam alguns detalhes customizados, que a gente consegue também criar campos customizados. Se você falar, pô, cara, tem um campo aqui que eu mapeei um LDAP no meu AD, que está mapeado nesse computador aqui, que eu queria customizado para controlar certa atividade ou processo aqui na minha empresa. A gente tem aqui, pode adicionar shipping date. Quando esse computador, esse ativo foi inventado, foi enviado? Qual a localização dele? Quem é o owner desse equipamento? Quando expira isso? Anotações, tá? E outros campos que você pode criar, tá? Visão de sistema. A gente vai ver usuário, grupo local, usuários locais, tá? Então, vai mostrar para vocês aqui. Grupos, drivers, compartilhamento, serviços que estão rodando nesse equipamento, tá? Tudo isso local, tá? Não a nível de domínio. Então, a gente consegue, sim, ver os usuários locais e grupos locais. Caio, mas a partir disso aqui, eu consigo tomar ações? Com certeza. Essa é a ideia do Endpoint Central. É trazer informação e ação. Então, a gente vai ver aqui, ó. Cara, eu vi que tem um usuário nessa máquina aqui, ele não deveria existir. Posso apagar esse usuário? Pode. Você vai vir aqui em Configurations e vai aplicar a configuração, que é um módulo específico só para aplicação de configurações para essa máquina. E uma das configurações é gerenciamento de usuário local. Grupo, posso criar grupo, adicionar pessoas a grupos locais? Pode. Posso parar, reinicializar serviços? Pode. Posso rodar script customizado em lote? Pode. Tá? Hardware, vamos falar um pouquinho de hardware. Ele vai trazer todas as informações de hardware, quais hardwares, inclusive periféricos, monitor, teclado, mouse, vai trazer tudo aqui, tá bom? Software, quais são os softwares dessa máquina? Tem aqui. Mas e agora, cara? Esse software aqui não era para existir aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso desinstalar esse software? Pode. Você vai selecionar esse software, e você vai em Software Deployment e vai fazer uma distribuição de desinstalação em lote para teu parque. E você vai desprovisionar em todas as máquinas que pertenceriam ao teu domínio e etc. Tá? Um ponto interessante aqui, e outras informações, tá? Certificados, pessoal, vai trazer aqui também Geotracking para dispositivos notebook Windows 10, Windows 11, vai trazer sim, tá? Mac também. A parte de segurança, aí tem antivírus, patches, firewall, ele vai trazer todas as informações, está habilitado, não está habilitado, qual é o antivírus, qual é o firewall, está com o BitLocker ativo, quais partições estão criptografadas, qual é, o método de criptografia, né? Tem TPM, não tem TPM, tudo isso a gente consegue fazer pelo BitLocker Management, mas aqui ele já traz a informação para você. Aplicamos o BitLocker, armazenamos as chaves, rotacionamos as chaves e recuperamos elas, tá? USB Audit, então a gente consegue saber quem conectou, quando conectou algum dispositivo USB, qual atividade foi executada, o momento de conexão, tá? Então criou um arquivo dentro do USB, copiou, colou para dentro da tua máquina, você vai saber com mais detalhes ainda no Device Control, tá? Agora, tendo em vista de que eu consigo trazer muita informação sobre a máquina, vamos falar sobre os alertas? Eu consigo trabalhar alertas aqui, pessoal, de instalação de software, desinstalação de software, adição de novos hardwares, remoção de hardwares. Então, se em uma varredura eu tinha um processador i7, 10ª geração e 8 GB de RAM, e na outra varredura eu tinha um i5 e 16 GB de RAM, você vai ser notificado nessa modificação. Essa discrepância entre uma varredura e outra, você vai ser notificado. Tá? Licenciamento, eu preciso renovar meu licenciamento, né? Quantas licenças eu ainda tenho? Distribuir o meu limite, eu quero ser notificado quando chegar a 75% de uso das minhas licenças disponíveis, posso ser notificado. E notificação de espaço em disco. Uma máquina está prestes a estourar espaço em disco, você quer já se adiantar perante o usuário, você já é notificado, você já pode trabalhar na expansão, na solicitação de compra, ou então ir lá e fazer uma limpeza de disco, que inclusive você faz a limpeza de disco pelo próprio Endpoint Central, que são as atividades de gerenciamento de suporte TI, que eu falei que são bônus além daquilo que é automatizado. Na parte de tools, aqui. Você faz a desfragmentação, limpeza de disco, então uma vez que você for notificado, você pode ir lá e já agendar a tarefa de limpeza de disco. Então, assim, são muitos benefícios perante, né, além das automações, tá? Um ponto aqui que para mim também a cereja do bolo da parte de inventário é a parte de software metering. Tá? Por quê? Metrificar os softwares, principalmente comerciais, é tão importante. Vamos lá, pessoal. Não é barato o licenciamento de software. E alguns softwares não são baratos mesmo.
mas são extremamente úteis e trazem um ROI muito alto para em vista ao custo. Tá? E é isso que a gente tem que se preocupar. Tá? Não é o valor dele em si, mas se o valor dele está equiparável com o ROI que ele vai trazer. Seria se um software ele traz ROI, traz retorno sobre investimento, eu realmente tenho impacto na minha operação, e eu tenho economia anual com isso, concorda comigo que se eu tenho 30% de ROI, 80% de ROI, não importa o valor do software, eu estou tendo retorno, seria mais caro sem ele, entende? Então vamos lá, o software metering, ele traz justamente essa visão, essa capacidade de você metrificar a utilização do software que você licenciou. Você pagou caríssimo nas licenças, você quer medir quantas pessoas estão utilizando, quem está utilizando, por quanto tempo está utilizando, se de fato precisava de 100 licenças ou se você precisava de 50. Ah, alguém me solicitou aqui, cara, licencia para mim 500 licenças aí do software X. Você vai lá, licencia, aí você não sabe se está utilizando, se não está utilizando, mas as solicitações pararam de vir. Mas no final do ano, quando o teu budget estiver apertado, você não vai saber responder por quê. Ou então vai culpar outras fontes que não necessariamente têm a ver com essa capagem do teu budget. Então, você vai trabalhar com software metric. Você vai licenciar e vai metrificar. Preciso das 500? Não. Na verdade, 300 resolvia meu problema. Downgrade. Ou então o inverso. Precisava de 700. Mas você vai saber, você vai comprovar. Ó, eu preciso de mais de 200 licenças por causa disso. E você tem relatório, tem report, tem provas para defender, certo? Seu argumento. Tá bom? Isso eu já estou falando a nível gerencial. Certo? Vai facilitar o dia a dia de vocês. Gestores de TI. Tá? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre pets? Pessoal, dúvidas? Escreve nos comentários. No final, eu vou responder cada dúvida. Tá bom? Sobre pets, como a gente vai trabalhar aqueles números que eu falei? Como essas reduções são feitas, né, que você falou que eu vou ter uma redução de 80%, como o PET vai me trazer, de fato, o gerenciamento de PET automatizado vai funcionar e vai me trazer essa capacidade de retorno sobre investimento. Vamos falar aqui sobre como, primeiramente, um endpoint center faz a detecção dos PETs. Pela mesma forma que ele faz o inventário. Então, ele vai fazer a varredura de tudo que ele tem de software de terceiro, software de Windows, Linux e Mac, e ele vai bater com os repositórios dos fabricantes, certo? Quando ele lança o patch, a Microsoft disponibiliza um repositório dela público, tá? Para distribuições que tem repositório privado, SUSE, Red Hat Linux, a gente consegue configurar as credenciais aqui para quando o Endpoint Central bater no repositório para puxar esse pacote para atualizar a tua máquina automaticamente, ele utiliza a credencial que você usa na SUSE ou Red Hat. Tá? Que são repositórios que precisam de credenciamento para poder acessar e conseguir os pacotes. Bom, para Windows, Linux, para algumas coisas, algumas distribuições Linux não precisam, alguns softwares não têm necessidade, porque os repositórios já são alcançáveis, o próprio endpoint center já consegue pegar. Tá? Então vamos lá. Aqui na parte de pets, a gente tem missing pets, que são os pets ausentes no teu ambiente. Aqui ele vai trazer o pet ID, pet descriptions, quais sistemas tem esse pet ausente, o boletim ID desse patch, se você quiser ler mais sobre esse patch, a plataforma, o status de aprovação. Então, antes de falar de automação aqui, vamos falar de segurança. Então, você tem uma ferramenta extremamente poderosa, onde basicamente você pode selecionar tudo isso aqui, clicar em Install Publish e mandar bala. Agora, apesar de você poder fazer isso, não é indicado. Tá? Porque pode ocorrer paralisações da tua operação, do nada, teu sistema de helpdesk vai topar e você não vai saber por quê. Então, vamos trabalhar com aprovação. E a gente tem aqui um status de aprovação, onde esse status de aprovação ele pode ser modificado manualmente. Algum técnico que veio aqui, por exemplo, Security Update para o Microsoft.NET 3.0. Talvez a sua operação seja extremamente dependente desse pacote. E qualquer atualização pode afetar muito a tua operação. Então, provavelmente seu técnico vai vir aqui, ele vai ler o boletim ID, ele vai ver os produtos que são afetados, como afeta, qual o serviço, ele vai fazer a análise dele, tá? Apesar de trazer automações, a gente não pode também abrir mão da segurança, tá? Você pode vir aqui e marcar como negado ou como aprovado.
E essa mudança de flag, de não estava aprovado, foi para aprovado, pode servir de desencadeamento de uma automação. Então, aqui na parte de deployment, tem a capacidade de criar automações. Aqui em Automate Patch Deployment. E a gente pode criar automações seguindo passos muito simples, como, vindo aqui, seleciono as aplicações que eu quero automatizar para Windows, né? Setando para updates para Windows, antivírus, drivers, deployment, e eu posso vir aqui e colocar, ó, faço o deploy desse pacote depois de X dias após a aprovação. E se eu colocar 0 aqui, assim que um patch for detectado de não aprovado para aprovado e aquela flag mudar, seja essa mudança automática ou seja essa mudança manual, a gente vai desencadear essa automação. Então, se você quer, Caio, eu quero automatizar, mas eu quero fazer testes manuais. Eu quero ir lá, pegar o pacote, fazer o deployment da minha máquina, ver o comportamento da máquina, depois eu volto no endpoint center, marco um aprovado. Mas depois daí eu quero desencadear automaticamente para todo o meu parque. Beleza? Não, Caio, eu quero testar automaticamente e fazer o update automático também. Eu quero tudo automatizado. Beleza. Teste na Prove. A gente vai criar grupos de teste, vai definir o escopo do que vai ser testado, apontar para as máquinas que devem ser testadas. Uma vez que o fabricante disponibilizar, fazer o lançamento do patch, você vai despertar essas máquinas, enviar o pacote, atualizar. Essa máquina vai retornar para o servidor do Endpoint Central, indicando se teve algum tipo de problema. Se não teve problema, ele vai marcar como aprovado. A automação vai perceber o que foi aprovado, vai desencadear para todo o parque produtivo. Então é assim que você vai criar tua rotina automática de homologação e automática de deployment na sua produção. E é assim que você vai ter os seus quase $4 mil de economia ano a cada 100 equipamentos. Tá? Mas aí vale um adendo. Apesar de eu ter a capacidade de chegar nesses números de uma forma muito tranquila, e eu deixo aqui aberto a minha agenda, a minha disponibilidade de trabalhar em provas de conceito com vocês e aplicar isso no dia a dia da sua empresa, na prática, ao vivo com vocês, eu ainda indico que alguns minutos por semana sejam disponibilizados para você fazer monitoramento, tá? E a avaliação do que está sendo feito. Apesar de você trazer esse nível de ROI, é importante de vez em quando você acessar a ferramenta, apesar de ter automações, você ver, monitorar, ver o que falhou, por que falhou, está aplicando corretamente, não está, tá? Apesar de termos essas automações, é extremamente indicado trabalharmos ainda no monitoramento, tá bom? Bom, dessa forma que a gente vai trabalhar com a correção de patches, tá certo? Agora vamos falar os bônus que eu tinha comentado anteriormente, né? Cara, e aí os bônus são infinitos aqui, tá? Então, vamos começar com a parte de suporte remoto. Então, como o Endpoint Central vai facilitar a vida dos seus técnicos e você que trabalha ali no seu suporte TI, né? Então, cara, pô, eu quero uma solução que, além de ROI, da parte gerencial, eu quero que o dia a dia dos meus técnicos seja mais facilitado. Eu não quero ele acessando um navegador web para acessar tal aplicativo, depois ele vai para outra aplicação para fazer o suporte, depois ele vai na máquina do cara ali, então o dia a dia do cara vai ser muito mais facilitado. Tá? Como? Acesso remoto diretamente pela console da Endpoint Central. Então você não vai precisar, por exemplo, acessar o inventário em uma solução, ou então na tua planilha, depois vai fazer um acesso remoto em outra ferramenta, ou então vai até a mesa do cara. Não. Se você vê alguma informação discrepante, algo que necessita uma atuação remota, ou atuação de suporte, direto no teu inventário, você viu um software proibido que não era para estar lá, ou então um patch que estava muito crítico ali que você tem que acessar remotamente, ou então algum software que devia estar lá e você precisa fazer um acesso remoto, você vem direto na solução. Você não sai dela para nada. Então você vem aqui em Tools, Remote Control, e você vai se conectar com a máquina. Clique em Connect, certo? E você vai fazer o seu acesso remoto, tá bom? Ah, Caio, eu quero confirmação do usuário. Você vai marcar que o usuário precisa confirmar para poder acessar remotamente. Não precisa de confirmação do usuário. Você vai acessar, independente do usuário aceitar ou não, se que você acesse remotamente a máquina dele. Depende de como é a política de vocês. Quero gravar a tela da sessão. Screen recording. Você vai ter o histórico de acesso, gravações, tudo. Pô, mas eu não preciso acessar remotamente. Eu só precisava rodar um comando ali no CMD. Eu só queria ver o registro ali. Eu só queria agendar uma tarefa no Task Scheduler do Windows. Eu não queria acessar remotamente. Eu não quero interferir na sessão dele.
System Manager. Você vem aqui no System Manager, você vem aqui Actions, Manager, e você vai ver diversas atividades que você pode realizar sem interferir na sessão do cara. Tá? É um Task Scheduler. É um serviço que você quer parar, reinicializar. É um comando que você tem que rodar no CMD, no PowerShell, acessar o registro. Tá? Configurar a impressora, configurar um grupo, adicionar um usuário, adicionar um software, verificar um hardware. Tudo por aqui. Tá? Bem tranquilo. A gente tem também funções como o Remote Shutdown, que é agendamento de desligar, agendamento de reinicialização, de log off, de bloquear, de standby. Você pode agendar tarefas recorrentes para eu quero bloquear usuários inativos. Ou, você bloqueia, não o usuário, tá? A máquina, de usuários inativos. Eu quero reinicializar as máquinas. Entendeu? A gente sabe que quem gerencia PET, quem atualiza PET, sabe o calo que é reinicialização de máquinas, agendamento disso, para poder, de fato, aplicar os PETs. Tá? O Econlan, se a sua máquina tem como fazer o Econlan, você consegue fazer o agendamento do ligamento dela por aqui. Tá? A gente tem chat de voz, vídeo e texto com os usuários. Você pode iniciar um chat de voz, um chat de vídeo, um chat de texto. Criar anúncios. Pessoal, essa semana terá uma parada para a gente fazer atualizações, críticas, e a gente precisa que vocês permaneçam logados no equipamento, vocês precisam deixar a máquina ligada fora do horário comercial, para que a gente consiga fazer essas correções. Tudo isso afeta os KPIs, tudo isso afeta as informações da TDR, se vocês utilizam. Tudo vai afetar ali, né, os seus relatórios. Porque se o cara não colabora com você, você não consegue corrigir. Tá? Ou você vai criar políticas aqui para, apesar do usuário não colaborar, eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E é comum, o usuário uma das questões que preocupa os TIs. Principalmente na questão de correção de vulnerabilidades. Nem tudo, tem coisas que a gente precisa do bom senso dele, deixar a máquina ligada, né? Quando eu vi um pop-up ali, não postergar as coisas, né? Não instalar certos softwares, não conectar um USB que não é homologado pela empresa, tá? Então, são todos esse tipo de coisa que a gente vai trazer de proteção aqui também. System Tools. Então, a gente consegue, como eu falei, agendar a limpeza de disco frequentes, desfragmento de disco frequente, checagem de disco frequente. Isso para servidores, ó, top, tá? Principalmente para otimização de espaço. De forma periódica, agendada, onde você vai trabalhando monitoramento. Perceba, tudo isso entra no que eu falei. Vai trazer flexibilidade para teu time parar de se preocupar com tarefas que são totalmente automatizadas. E eles vão ter mais tempo para pensar em tarefas que têm impacto real ali no negócio. Impacto de curto prazo. Aquele impacto ali que exige um pensamento mais elaborado, uma estratégia mais específica. Então, não vai ter mais aquela questão, mas eu estou cheio de atividade aqui, eu estou pelo pescoço de atualizações, de inventário, de coisas que não precisa da atuação do manual dele. E aí, os tickets N3, né, aqueles tickets N4, N50, ele vai ter muito mais tempo para trabalhar eles de fato. Tá? Vamos falar sobre outras coisas. OS Deployment, provisionamento de equipamentos, aqui vai ser totalmente diferente. Tá? Ainda apenas para Windows, tá? O OS Deployment não funciona para Linux, nem para Mac ainda, mas está no roadmap aí da fabricante. Tá? Então, onboarding de funcionários. Cara, acabei de comprar 50 máquinas essa semana. Vou ter que configurar o usuário, adicionar no meu AD, atualizar driver. Ah, cara, mas eu tenho uma ISO aqui que eu faço, mas ainda é um processo manual. Entendeu? Ainda vai ter que ter alguém pegar, atualizar, jogar, pegar o software, criar o usuário, editar, garantir que tem tudo certo criado. Depois vai disponibilizar isso para o usuário. E outra, muitas vezes vai para a mão do usuário sem software configurado, sem aplicações configuradas, sem acessos configurados. Entendeu? Tudo isso é retrabalho, vai e volta, vai e volta. Então, a partir do momento que tu contrata, que tu compra o teu equipamento, quanto tempo depois aquele usuário já está operacional? Quanto tempo ele já está lá entregando valor para sua empresa após a contratação? O OS Deployment vai trazer um encurtamento desse período, porque eu vou ter imagens salvas aqui, backup de perfis de usuários salvos aqui, drivers salvos aqui, repositório de aplicações salvos aqui. Eu vou pegar esses componentes, vou juntar em uma configuração e vou enviar para a máquina. Entendeu? Então, algo que talvez demoraria
uma semana inteira para provisionar 50 equipamentos, eu trabalho em 2 dias, um dia, tá? Então, assim, é uma eficiência muito alta. Tá? Isso aqui a gente nem coloquei nos cálculos de ROI para o Endpoint Central. Não coloquei um board em cálculo de ROI. Mas se eu colocasse, ia ter um impacto muito grande. Imagina quantas horas você gasta com um board de equipamentos por ano. Tá? E aí, se a gente quiser sentar, que alguma empresa que quiser servir de laboratório para a gente fazer esse cálculo na mão, eu aqui me boto à disposição também, porque seria um dado incrível para trazer aqui, certo? Application Control, controle de aplicativo, whitelist, blacklist, vamos trabalhar aqui. Eu quero garantir que meus servidores só rodem as aplicações que são necessárias. E qualquer outro aplicativo que não sejam os meus aplicativos homologados, inclusive child process, relacionados àquela aplicação, não rodem. Eu posso criar aqui com Application Control, que é um gerenciamento de controle de aplicações avançado. Tá? Eu quero remover privilégios administrativos locais. Passo por aqui. Eu quero dar acesso temporário a uma aplicação. Ou seja, só acesso a um aplicativo de gerenciamento de banco de dados mediante solicitação e aprovação. Então, eu posso vir aqui, Just-in-Time Access, e dar um acesso de, por exemplo, 8 horas para um técnico realizar uma atividade. Depois volta ao bloqueio normal. Tá? Então, aqui você consegue trabalhar com essa manipulação. E além de relatórios, né? Temos também Malware Protection, que eu falei, que é o Next-Gen antivírus da gente. Detecto processo malicioso, vejo toda a árvore de processos que foram rodados desde o ataque inicial, né? Logicamente que tem falsos positivos, mas aqui a gente vai gerenciar tudo isso, tá? A gente tem esses incidentes, né? A gente tem aqui o Next-Gen antivírus, a gente consegue, eles trabalham com uma AML, né? Que ele vai fazer, é como se fosse assim, pessoal, imagina, existe uma quantidade de vulnerabilidades conhecidas, essas vulnerabilidades dos antivírus, eles trabalham bloqueando tranquilamente, é uma coisa que é muito fácil para eles hoje. Só que, e aquelas vulnerabilidades que não são conhecidas, né? Qual é o padrão de ataque? Qual é o padrão dentro da minha máquina dos processos? Então, aqui a gente faz uma análise dos processos, né? O NextGen antivírus. Então, no momento que eu baixei o arquivo malicioso e toda a pulverização dele posteriormente a isso dentro do meu ambiente, existe um padrão para cada tipo e categoria de vulnerabilidade, tipo e categoria de ameaça. Né? Então, é que a gente faz esse mapeamento e a gente consegue trabalhar com, tira essa máquina da rede, bota em quarentena, tal. Conseguimos também mapear os processos que foram executados desde o começo para você fazer uma análise forense, por exemplo. A gente consegue fazer. Temos a módulo aqui de anti-ransomware, né? Então, se você sofreu criptografia dos seus dados, a gente consegue fazer o rollback, tá? Então, a gente consegue detectar o ransomware, né, mitigar o ransomware e fazer a descriptografia. Tá bom? Temos a parte de segurança de navegação, tá bom? Conseguimos gerenciar o BitLocker, tá? Trabalhamos com DLP, que é prevenção de vazamento de dados. Pessoal, entre diversas outras funcionalidades, como o Device Control, que é controle de dispositivos, o que pode conectar, o que não pode conectar, o que só conecta com aprovação, tá? Dispositivos removíveis. Certo? Então, tudo isso é o que eu te falei. É o que eu falei para vocês. É o All-in-One Platform. Então, aqui a gente pode ter falado de 10 soluções distintas dentro de uma única solução. Certo? Bom, existem diversas outras formas de eu mostrar na prática todas essas funcionalidades, o que exige muito mais do que essa hora aqui desse webinar, tá? Mas estamos abertos aqui para receber vocês que querem conhecer o Endpoint Central, querem testar, pessoal, é sem compromisso. Marque uma agenda com a gente realiza uma demonstração customizada, uma POC com vocês, implantamos no seu ambiente, seja você querendo on-premise ou cloud, configuramos e deixamos ali para vocês tirarem a conclusão de vocês, tá? Então, aqui eu fico aberto a tirar as dúvidas nesses últimos minutos finais, tá? Aline, pode me ajudar? Vamos lá. Aqui no chat, o Emerson perguntou sobre se a máquina perder o domínio, ainda assim consigo conectar nas máquinas pelo agente para recolocar a máquina no domínio? E se existe um passo a passo, alguma coisa que você pode mostrar para nós? A gente consegue, tá? Se a máquina saiu do domínio, a gente consegue depois
adicionar, a gente não consegue adicionar ela no domínio diretamente, mas se, por exemplo, você fez o onboarding através do OS Deployment, você consegue adicionar automaticamente ao domínio. Mas a gente não consegue configurar, assim, por demanda. Quero adicioná-la no meu domínio AD, não. Mas na feature de OS Deployment, a gente consegue adicionar o domínio quando faz o onboarding dela. Tá? Mas depois a gente não tem essa funcionalidade. Mas a gente consegue detectar se ela sai do domínio. E outra, se ela sai do domínio, isso a gente está falando de gerenciamento de pessoas, né? Então, se ela está no workgroup, se ela está dentro do domínio, se não está no domínio, conectou na VPN, não está na VPN, para o Endpoint Center, ele traz a capacidade da gente ainda assim conseguir manter o agente comunicando, mesmo que ela não esteja no domínio. Então, se eventualmente ela está no domínio, depois ela pode não estar no domínio depois, a gente ainda consegue alcançar aquela máquina, tá? Para executar as ações que eu falei aqui. Tá? Mas esse tipo de configuração, a gente não mexe nesse tipo de configuração. Só com o OS Deployment na hora de onboarding. Tá? Depois a gente não consegue configurar. Aí teria que ser direto ali no AD mesmo. O que a gente faz aqui é a sincronia também. Ou seja, máquinas novas que são adicionadas ao domínio que não possuem um agente, a gente está monitorando o domínio, visualizando o que está sendo adicionado de novos equipamentos, e aí a gente provisiona o agente. Tá. Isso é só nesse nível. Tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Se quiserem desativar ativar o microfone e fazer a pergunta ao vivo, também pode, tá, gente? O Emerson tem uma dúvida aqui. DLP do Endpoint Central de remoção de endpoints. O DLP do Endpoint Central pode conflitar com o meu DLP já instalado? Posso desativar o DLP? Sim, pode conflitar. A gente precisa determinar quais regras o teu DLP está monitorando e quais regras o DLP do Endpoint Central vai monitorar. Se tiverem regras conflitantes, é possível que conflite. Então, o ideal é você ter um único DLP. Então, sim, se você contratar o DLP do Endpoint Center, o ideal é que você desative o seu DLP. Mas aí cabe a gente marcar uma call, entender o que você está monitorando, o que você está mapeando de dado, quais são as regras e ações desencadeadas após esse mapeamento desses dados que você está mapeando hoje, que o Endpoint Center vai mapear. E aí a gente tem uma certeza do que vai, de fato, interferir ou não. Brian Gustavo. Como fazer a automação de remoção de endpoints sem comunicação com o Endpoint Central há mais de um ano? Boa pergunta. Tá? Isso pode ser de duas formas. Se você configurou o mundo ideal, está essa máquina que não se comunica com o Endpoint Central, está conectada no teu AD? Top. A gente consegue configurar isso. Se ela não estiver conectada no teu AD, existem formas de fazer isso via relatório. Tá? A gente consegue exportar relatórios, determinar as máquinas que não se comunicam há X dias. E aí você vai lá e tira. Tá? Tira do seu escopo. Tá bom? Agora, o agente ali, de fato, se ela, tipo assim, uma máquina que deixou de existir, foi roubada, por exemplo. Aí tem algumas formas de você fazer formatação remota, mas tem que ter uma última conexão, né? Então, se, por exemplo, uma máquina parou de comunicar há 90 dias, eu também perdi, não sei onde é que está essa máquina, não sei o usuário que está, sumiu essa máquina. Aí, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Não tem como remover. Agora, a máquina parou de comunicar há tantos dias, eu quero tirar ela do meu escopo de gerenciamento, você pode tirar. Agora, para remover o agente automaticamente, precisa ter uma conexão ali, para te remover remotamente, né? O Rony mandou uma pergunta aqui no chat, Caio, falando se o usuário usar a máquina virtual com Windows, por exemplo, um VMware ou Hyper, não sei se é assim que pronuncia, o DLP vai detectar o nível dos pacotes que o arquivo está sendo exfiltrado, por exemplo? O DLP hoje ele vai trabalhar no Windows, tá? Para VMware ou Hyper-V, para máquinas virtuais, cabe um teste aqui. A gente visualizar como o DLP se comportaria. Por padrão, ele vai trabalhar com o sistema operacional Windows, tá? Só precisaria ver esse caso aí, como ele se comportaria com o VMware de fato, tá? Mas na teoria, no DLP, ele está atrelado ao sistema operacional. Então, se a VMware está rodando em Windows, a gente vai conseguir instalar o agente ali e vai monitorar os pacotes ali.
tá? Agora, a questão é justamente o que você falou, perfeito, que é como é a estrutura de pacotes e armazenamento de pacotes dessa máquina, entendeu? Aí cabe um teste aí, a gente pode estar fazendo, tá? Para poder determinar isso com mais detalhes. Tá bom, Rony? Que depende também, né, do sistema de arquivos que está rodando por trás. Às vezes, eu já peguei casos que era uma máquina virtual, mas que era um Windows 10, só que o background dela era em um Windows Server. Era um servidor Windows que ele virtualizava máquinas Windows 10. No final das contas, não funcionava para o Windows Server. Só que, apesar do visual ser de Windows 10, o back-end da máquina era Windows Server. Então, não funcionou. Tá, e cabe a gente testar isso aí, tá? Eu quis dizer o seguinte, eu estou com o Endpoint Center Control instalado e eu usar uma máquina virtual, se ele vai pegar o cara, pode usar para bular o sistema. E eu usar uma máquina virtual, se ele vai pegar o cara, pode usar para bular o sistema. Onde eu realmente acho que eu não entendi. Se você quiser abrir seu mic aqui para tentar explicar melhor, seria ideal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, Rony, tudo bom? Ô, Caio, é assim, vamos lá. Instalei o Endpoint Control, vou usar a feature de DLP, beleza? Certo. Ele vai mapear o pacote ali que está sendo monitorado, rastreado, enfim. Então, eu vou ter a localização daquele arquivo. Beleza, e o cara, vou burlar isso aqui, vou instalar sei lá, um Hyper-V, aqueles emulador de Windows, alguma coisa ali, para eu instalar um sistema operacional dentro do sistema operacional. Entendi. Para ele tentar mandar o arquivo de dentro. Porque o povo sempre arruma um jeito, né? Você sabe como que é. O pessoal sempre, pro mal, as pessoas sempre pensam de um jeito. Aí vai lá, tô com uma VM e o Windows instalado. Por exemplo, o Hyper-V, se o administrador de rede não bloquear ele lá dentro do Active Directory, do AD, né? Lá dentro das GPUs, das políticas, ou na Azure lá, Entra ID, o cara consegue instalar o Hyper-V na máquina normal e subir um sistema operacional em paralelo. E aí ele vai tentar mandar o arquivo dali. Será que ele vai detectar tráfego no nível de pacote que o DLP vai pegar ou precisa do agente? Precisa. A gente vai ter que ter o agente e a gente vai monitorar o sistema de arquivos principal, né? Se ele criar um sistema operacional dentro do sistema operacional, um sistema de arquivo dentro do sistema de arquivo, o que a gente pode tentar detectar é que esse Hyper-V ele vai ser instalado dentro do sistema de arquivos do ambiente. Quais são os arquivos que ele mexe? Né? A gente tentar mapear a estrutura que é criada dentro do sistema operacional inicial para o DLP bloquear esse tipo ou te notificar sobre isso. Não, tranquilo. Aí vai dentro das políticas da empresa, óbvio, né? Permitir ou não a virtualização de outros SO, senão os caras podem sair até do controle, né? Valeu. Show. Mas eu gostei da sua pergunta, muito boa mesmo, realmente, né? Uma brecha assim que quando o cara quer fazer o mal, ele vai achar uma forma e seria muito interessante a gente conseguir testar esse ambiente. Eu confesso que eu já usei isso, mas assim, não pro mal, porque eu precisava estudar, precisava fazer algumas coisas. Eu só fui lá, instalei uma máquina virtual e continuei trabalhando e fazendo meus estudos, entendeu? Pode ser usado tanto pro mal como pro bem. Então é uma brecha, né? Uma brechinha. É uma brecha. Exatamente. Show de bola. Seria top a gente testar isso aí no DLP, viu, Rony? Fica à vontade. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não temos mais perguntas, vamos partir aqui para a finalização dessa apresentação. Pessoal, então, como prometido, vocês estão saindo daqui... Eita, só já, viu, Faber? Já, vou fazer um lanchinho. Vamos lá, como prometido, vocês estão saindo daqui conscientes do valor gasto para cada 100 endpoints, quanto de economia ele pode trazer, tá? Por ano para vocês, certo? Dos benefícios que ele vai trazer por ser uma all-in-one platform, tá? E a gente da Pinpoint aqui agradece demais a presença de vocês, tá? Foi show de bola aqui, tá bom? Eu me coloco à disposição, tá? Como engenheiro de pré-vendas aqui, de realizar demonstrações, realizar POCs dentro do ambiente de vocês,
como aqui a gente da Pipote gosta de fazer, né? A gente senta com vocês uma hora, entende a arquitetura de vocês, o ambiente de vocês, como as coisas se comunicam. Como eu falei, existem técnicas ali que eu não citei aqui, mas que são relevantes na hora da customização. E aí a gente fica aberto aqui para receber vocês, comprovar ali no teu ambiente como esse retorno vai ser feito. Tá bom? Agradeço a todos aqui a presença. Forte abraço. Aline, o Falber está perguntando sobre contato telefônico e e-mail. Oi, Falber. A Daniela vai entrar em contato com você assim que a gente finalizar aqui, tá? Aí ela consegue tirar as dúvidas que você tem em relação à ferramenta. Tchau, tchau, gente. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.